Sente-se, querido, e abra as Escrituras no Evangelho de Marcos, e nós vamos para o capítulo 2, é o capítulo que nós estamos, e faremos a leitura do verso 18 ao verso 22. Evangelho de Marcos, capítulo 2, do verso 18 ao verso 22. Evangelho de Marcos 2, de 18 a 22, diz assim a leitura da palavra de Deus. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Meus irmãos, nós, ao longo da jornada aqui no Evangelho de Marcos, nós temos aprendido que o Senhor Jesus, ele não apenas era perseguido pelo inimigo, por Satanás, que se inicia, pelo menos por meio do Evangelho de Marcos, na sua tentação, mas nós vimos no capítulo 2, na cura daquele aleijado que desceu pelas cordas, que o Senhor Jesus, ele também agora começa a ter um embate com os religiosos da sua época. E é interessante porque nós vamos perceber que essa perseguição, ela vai se acirrando, até que culmina com a condenação do Senhor à morte de cruz, como nós sabemos, para satisfação daqueles religiosos. E aqui nós vamos encontrar, como nós vimos nos versos anteriores, onde nós vimos a vocação de Mateus ou de Levi, quando eles perguntaram como é que Jesus come com pecadores, com publicanos, com pessoas que não deveriam se misturar a nós. E o Senhor Jesus, então, naquele momento fala da sua missão em vir em busca daqueles que estão perdidos e são doentes. E aí nós percebemos que, de imediato, encontramos então agora, novamente, pessoas indagando acerca do Senhor Jesus. É interessante pensar que o Evangelho de Lucas, ele nos dá a ideia de que aqui nós temos uma continuidade. Ou seja, após o Senhor Jesus falar, quando ele diz, não vim chamar justos, sim pecadores, alguns evangelistas dão a ideia de que o diálogo continua. E o que nós vamos encontrar aqui é a indagação, mas temos aqui a inserção de um novo grupo. Porque não se trata apenas dos fariseus, dos escribas, dos religiosos, mas nós vamos encontrar aqui também os discípulos de João. E é interessante ressaltar que, por exemplo, Mateus, no capítulo 9, verso 14, quando ele trata desse texto, ele vai mencionar apenas os discípulos de João. E Lucas, no capítulo 5, verso 33, vai demonstrar apenas os fariseus e os seus discípulos. E nós vamos encontrar em Marcos aqui a junção dos dois. Portanto, nós encontramos aqui esses dois grupos tratando acerca deste assunto com o Senhor Jesus, tratando acerca do jejum. E aí nós precisamos entender o contexto. Precisamos entender primeiro o que é o jejum. E de fato isso é um assunto bastante equivocado hoje em muitas igrejas, tão equivocado quanto os fariseus e os escribas, como nós precisamos entender também o contexto destes religiosos. Por que eles jejuavam? E por que de alguma forma eles vão agora cobrar dos discípulos de Cristo o jejum? Aliás, isso acontece também conosco. Há muitos que estão por aí como crentes e que cobram de outras igrejas, dizendo que essas igrejas não jejuam, que deveriam jejuar e que nas suas orações deveriam ter essa prática. Então nós vamos entender um pouquinho sobre o significado do jejum na vida do crente. Então, nesse sentido, irmãos,
nós vamos encontrar aqui o contexto daqueles grupos, porque nós temos aqui dois grupos. Nós temos o grupo dos fariseus e nós temos o grupo dos discípulos de João, que jejuavam. Eles tinham essa convergência, eles tinham esse ponto em comum, que era o jejum. E a palavra do Senhor, então, precisa ser entendida dentro daquele aspecto em que os fariseus, por exemplo, eles jejuavam 2 vezes por semana. Então, os fariseus, eles tinham a prática de jejuar na segunda-feira e na quinta-feira. Então, segunda e quinta era dia de jejum. E esses fariseus e esses escribas e os seus discípulos, eles não só jejuavam, como eles faziam questão de mostrar isso fisicamente. Pelo contexto em que Jesus trata esse assunto, eles desfiguravam o rosto, eles ficavam abatidos. E aí, se alguém perguntar, você está doente, você está passando? Não, meu irmão, eu estou em jejum. Eu estou jejuando, cumprindo aquilo que a lei diz, ou seja, jejuando toda segunda-feira e toda quinta-feira. Agora, é interessante pensar, irmãos, que quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vamos descobrir que não foi isso que Deus ordenou. Deus não ordenou que o seu povo jejuasse 2 vezes por semana, na segunda e na quinta-feira, mas existe apenas um dia no ano, apenas um dia em todo o ano, em que o Senhor coloca sobre o seu povo a obrigação de praticar o jejum, e esse dia era conhecido como o dia da expiação. Aqueles que gostam muito de história dos judeus, ou gostam muito da cultura judaica, é o dia chamado Yom Kippur. E o Yom Kippur, que é o dia da expiação, então é óbvio que ali em Levítico 16, de 29 a 17, ou 23, de 26 a 32, nós vamos encontrar ali claramente o Senhor dizendo que eles deveriam afligir a sua alma. Por quê? Porque era dia de expiação. Esse dia era o dia em que o sacerdote ele entrava no Santo dos Santos. Era o dia em que havia o teste para saber se de fato esse sacerdote seria aceito pelo Senhor. Só para que os irmãos tenham ideia, nesse dia, o dia da expiação, o sacerdote ele entrava com uma roupa cheia de sininhos, pequenos sinetes, e ele amarrava uma corda na sua cintura. Então, os levitas seguravam a corda e aquele homem então entrava no Santo dos Santos. E enquanto os levitas ouviam os sininhos ali tocando, diziam, ele está vivo, ele está se locomovendo. Mas quando eles ouviam um barulho grande, e depois não ouviam mais nenhum barulho dos sininhos, eles então sabiam que o sacerdote não havia sido aceito pelo Senhor por causa do seu pecado. E então eles puxavam o sacerdote morto, e aquilo era de grande tristeza para o povo. Então era um dia de grande temor. E vejam só esse contraste, porque sendo o dia da expiação do pecado, mas também era um dia de grande temor, e as Escrituras dizem que o povo então nesse dia, no dia da expiação, uma vez por ano, eles deviam afligir a sua alma, eles deveriam afligir a sua vida, e a aflição que eles tinham sobre si, era o fato de que eles não se alimentavam, eles não comiam, porque comer para a cultura judaica é um momento alegre, é um momento de confraternização, é um momento de tranquilidade, é um momento de renovar as forças, e eles então ali diziam, nós queremos afligir a nossa alma, e o próprio Senhor Deus, ele determinou que deveria ser assim. É interessante, irmãos, porque nós vamos perceber que esse dia, ele passa a ser conhecido como o dia do jejum. Por exemplo, lá em Jeremias, capítulo 36, verso 6, ou no livro de Atos, capítulo 27, verso 9, esse dia da expiação passou a ser conhecido também como o dia do jejum. O dia em que o Senhor coloca sobre o seu povo a obrigação de jejuar, por causa dos seus pecados, por causa das suas mazelas, buscando sempre o perdão do Senhor. Então, no Velho Testamento,
Quando nós olhamos para a prescrição de Moisés, vamos perceber que apenas um dia no ano deveria ser acompanhado de um jejum coletivo, onde todos eram obrigados. Por quê? Porque jejum significa isto. Jejum não é um ato de purificação. Jejum não é um ato para impressionar a Deus. Jejum não é um ato místico, onde nós vamos, de certa forma, mortificar a carne para que o espírito se erga. Isso é heresia, isso é blasfêmia, isso é religião do Oriente, isso é coisa estranha ao Evangelho. O jejum é algo muito simples. Jejum é a aflição da alma. O jejum acontecia quando as pessoas estavam muito tristes, muito perturbadas, muito esmagadas. Então elas diziam: eu não quero comer, eu não quero nada, eu quero estar apenas na presença do meu Senhor, buscando pela sua misericórdia. É interessante pensar que os fariseus, eles deturparam isto, e nós vamos perceber pelo Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 12, que os fariseus, eles se orgulhavam de duas práticas que realizavam. Primeiro, a prática de dar os dízimos, e segundo, a prática do jejum. Os fariseus, como diz aqui a parábola, lá em Lucas 18, verso 12, quando estava ali o fariseu, ele se dizia: Senhor, obrigado, porque eu não sou como esses pecadores aí, como esse publicano aqui. Eu dou os dízimos, eu jejuo 2 vezes por dia, eu tenho cumprido com os meus votos. Ó Senhor, se impressiona comigo, porque eu jejuo. Ou seja, os fariseus, eles tornaram o jejum um fim em si mesmo, uma prática mística, ascética, como se ela em si trouxesse algum tipo de poder para a pessoa. É por isso que você vai ver alguém dizendo assim: aí meu irmão, como é que estão as coisas? Ah, meu irmão, eu estou no jejum. Por quê? Porque eu quero comprar uma casa. Jejum para comprar uma casa? Porque você está triste? Você está muito triste, muito acabrunhado, muito esmagado, porque você está morando em aluguel? Não, estou até feliz. Então para que o jejum? Ele não responde, mas ele poderia dizer: para impressionar a Deus, para de certa forma forçar um pouquinho, para que Ele olhe para mim e veja o meu sacrifício e Ele possa me dar esta casa. Os fariseus eram mais ou menos assim. Eles transformaram o jejum como uma prática que era um fim em si mesma, era uma coisa, era o jejum pelo jejum, é uma prática religiosa. E vejam que nesse sentido, eles estavam agora criticando a Cristo. Por quê? Porque Cristo e os seus discípulos não jejuavam. Eles comiam, eles bebiam, eles se alegravam, e isso incomodava os fariseus. Mas nós somos tão religiosos, nós jejuamos 2 vezes por semana, e este aí, que diz ser o Filho de Deus, com os seus discípulos, não jejua nunca. Nós nunca vimos os discípulos dele praticar o jejum. Que vida mais blasfema diante do Senhor, que vida mais pecaminosa diante de Deus. Por isso os fariseus, então, eles haviam deturpado o significado do que era o jejum. Na verdade, irmãos, o que os fariseus fizeram ao longo da história foi deturpar as Escrituras, criando regras, criando leis, entre aspas, humanas, simplesmente para demonstrar que eles eram mais espirituais do que os outros. É por isso que os fariseus, eles não oravam em casa e mantinham isso em discrição. Não, eles oravam na esquina e diziam assim: olha, eu oro muito. Eu oro muitas horas, eu fico na praça, orando ali para que todos vejam que eu sou um homem de oração, um homem de jejum, um homem que dizimista. Era isso que eles faziam. E o Senhor Jesus, inclusive, num outro momento, ele com ironia diz assim: eles já ganharam o prêmio deles. Eles já têm os seus bajuladores, já têm os seus adoradores, já têm as pessoas que o admiram. Não vão ganhar nada do Senhor, porque não fizeram para Deus, fizeram para si mesmo, e fizeram também para aquelas pessoas que o bajulam.
Então, os fariseus, eles eram motivados por causa disso. Era uma religiosidade, era uma prática quase que meio mística, uma obrigação que eles tinham. E eles colocavam no jejum em si, uma prática que santificava, uma prática que mortificava a carne, uma prática que impressionava Deus, uma prática que os tornava melhores do que os outros. E nós olhamos para o Velho Testamento, e Deus ordena apenas um dia de jejum durante todo o ano. E esse dia era o dia da expiação. No dia em que o templo ficava pintado de vermelho, mas não era tinta, era sangue. O sangue dos animais, a matança cruel que existia naqueles bichinhos inocentes que apontavam para Cristo. O dia em que todos, mesmo sem saber, apontavam para o dia em que Cristo morreria na cruz, derramando o seu sangue por todos nós. Aí então o Senhor Deus diz: nesse dia vocês vão afligir a alma, nesse dia vocês vão esmagar, vocês vão mostrar que estão esmagados, que estão prostrados, que estão tristes por causa dos seus pecados e por causa daquilo que o pecado causou, a morte do Cordeiro. Por isso, meus irmãos, de um dia nacional, onde o foco não era o jejum, não era o jejuar, o foco era a expiação, era a morte do Cordeiro, era a morte de Cristo, os fariseus transformaram aquilo, o jejum, num ato meritório em si mesmo. Era um mérito. Eles tinham ali, naquele ato do jejum, algo que trazia para eles algum tipo de mérito espiritual. Que coisa estranha, que coisa que está às avessas do Evangelho. E nós precisamos ter cuidado com isso, irmãos, porque o jejum é uma prática universal. O jejum não é uma prática apenas da Igreja de Cristo. O jejum é uma prática que o budista faz, é uma prática que as religiões afro-brasileiras fazem, é uma prática que todas as religiões fazem. O problema é que essas religiões, elas colocam no jejum um poder que ele nunca teve. E nós precisamos ter cuidado para não colocarmos sobre o jejum um poder que ele não tem. Existe um livrinho que foi escrito há muitos anos, que é um desastre esse livro, chama-se O Jejum Bíblico, é um fininho, nem sei se ainda publicam esse livro. Um desastre, onde ele vai dizer que você pode jejuar da televisão. Ele diz assim: Senhor, eu vou cometer um jejum de um mês de televisão, não vou ver mais televisão, estou jejuando da televisão. Enche a pança, está tranquilo, mas está jejuando da televisão. Ou então eu vou jejuar do cafezinho, todo depois do almoço eu tomo um cafezinho, Senhor, eu vou passar 2 meses jejuando desse cafezinho. São coisas absurdas, e é um livro, pelo menos na época de 1980, 1990, vendeu como água. Irmãos, o jejum é como orar de joelhos, é como se prostrar em terra. O jejum, ele não é um fim em si mesmo, mas ele aponta para Cristo, considerando a nossa miséria. Então, se você quer comprar uma casa, não jejue não, irmãos. Jejum não vale de absolutamente nada, e eu falo isso com muita tranquilidade nas Escrituras. Agora, se um filho seu cair doente, se um filho seu adquirir uma doença mortal, e você ficar muito triste por causa do seu filho, jejue. Porque aí você vai demonstrar que a sua tristeza atinge também momentos tão singulares na vida do crente, que é o simples ato de se alimentar e beber água. Entenderam? O jejum significa isto. É por isso que quando nós olhamos para os discípulos de João, nós vamos perceber que, de certa forma, os discípulos de João Batista no caso, eles de alguma forma deveriam imitar ao seu mestre, porque João Batista, ele tinha uma alimentação muito restrita. A palavra de Deus diz que ele comia gafanhotos vivos e mel.
Então isso já é uma dieta muito reduzida. E é óbvio que João Batista, ele também almejava pela vinda do Messias, pela vinda do Cordeiro de Deus, e com a vinda do Cordeiro de Deus, a instauração do reino, então ele jejuava, porque ele reconhecia o seu pecado e olhava para Cristo. Há uma outra situação que pode mostrar aqui a prática do jejum dos discípulos de João. Nós sabemos que João fora preso por Herodes, porque João Batista havia acusado Herodes de ter se casado com a sua cunhada. E ele estava então encarcerado. E os seus discípulos então, vendo o seu mestre encarcerado, vendo o seu mestre prestes a morrer, e de fato ele morre, eles então demonstravam a sua tristeza diante do Senhor. E eles então jejuavam por causa do seu mestre. Nosso mestre está preso, estamos muito tristes, muito arrasados. Nós estamos em constante oração pelo nosso querido João Batista. Por isso nós rogamos ao Senhor para que de alguma forma ele venha libertar o nosso mestre. É por isso, irmãos, que jejum, ele também é chamado no Velho Testamento de aflição da alma. Por isso, jejum é quebrantamento, é manifestação de tristeza, não é um ato místico, não é um ato mágico, não é um ato que é um plus, né? Um plus que nós apresentamos diante do Senhor para adquirirmos as respostas da nossa oração. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum da Bíblia. O jejum é a manifestação da nossa tristeza. Um ente querido cai doente, nós jejuamos. A nossa nação está de mal a pior, estamos tristes com o Brasil, jejuamos. Estamos tristes com uma situação dentro da igreja, jejum é tristeza. Jejum é tristeza. Por isso os discípulos de João Batista, eles certamente estavam afligindo a sua alma, e por isso eles estranharam a atitude de Cristo. Por isso os discípulos de João Batista se juntam aos discípulos dos fariseus, ou os próprios fariseus, e eles agora começam a questionar, e eles questionam ao Senhor, insinuando que Jesus não era como João Batista, por exemplo, um profeta que jejuava, ou ele não era como os fariseus, homens que se diziam separados e consagrados também por causa do jejum. O Senhor Jesus foi criticado, por quê? Porque ele não jejuava. Os irmãos sabem que Jesus praticou o jejum lá no início do seu ministério, quando ele foi atormentado pelo diabo ao longo de 1 mês, 40 dias no deserto. Ali ele jejuou, porque ele estava ali com a sua alma esmagada, olhando para o seu ministério, olhando para a sua morte, olhando para a sua missão, sendo espizinhado pelo diabo. Ali então ele dizia: a minha alma está quebrantada, tanto que as escrituras dizem que fora necessário os anjos virem para de alguma forma trazer alento ao Senhor, tal era a tristeza dele. Mas depois disto, Jesus era um homem festeiro. Jesus era um homem alegre. E é por isso que no verso 18 diz: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Talvez, pelo menos pela ótica dos fariseus, eles poderiam estar perguntando mais ou menos assim: como é que os discípulos dos fariseus são tão mais santos do que os discípulos deste que se diz filho de Deus? E, irmãos, é interessante porque o Senhor Jesus, ele dá uma resposta. Mas eu estou convencido de que Jesus, ele responde não porque viera uma indagação dos discípulos, sobretudo dos fariseus, mas o Senhor Jesus está rodeado pelos seus próprios discípulos, e agora o Senhor Jesus, ele quer firmar o coração dos seus discípulos. Sabe por quê?
porque não por parte dos discípulos de João, mas por parte dos discípulos dos fariseus e dos próprios fariseus, que eu acredito que havia incitado seus discípulos a irem lá e perguntar acerca destas coisas, porque na verdade o que os fariseus queriam era colocar dúvida no coração dos discípulos de Cristo. Ué, mas ele não jejua? Mas isso não é estranho? Vocês não têm essa prática no meio de vocês? Sei não, hein? Que grupo é esse? Que mestre é esse? É estranho, não é não? E é claro que isso poderia colocar dúvida no coração daqueles que seguiam a Cristo. É assim que as pessoas fazem, irmãos. Elas chegam para você e falam assim, na tua igreja não tem culto infantil, não é? Ah, na tua igreja não tem certas práticas, não é? Ah, na tua igreja acontece assim, assado, é? Na verdade, essa pessoa, ela não tem o interesse de compreender, ela quer incitar dúvida no coração daqueles que ainda não têm uma compreensão profunda. Por isso, o Senhor Jesus, ele responde, não porque se submete à pergunta daqueles, sobretudo dos fariseus, mas ele quer fortalecer o coração daqueles que estavam seguindo-o. O desejo de Cristo, no meu entender, é que ele vai agora explicar o porquê dessa questão, porque essas perguntas são capciosas, essas perguntas são carnais, essas perguntas elas querem colocar muito mais dúvida do que certeza no coração daqueles que seguiam a Cristo. Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Vocês não têm essa prática? Vocês não fazem isso? Senhor Jesus aboliu o jejum de vocês? Que história é essa? Né? O que está acontecendo aí? E aí o Senhor Jesus, então, ele responde claramente o significado do jejum. E ele dá, então, 3 respostas. A primeira resposta, o Senhor Jesus usa a metáfora do casamento. Na segunda resposta, ele fala sobre o remendo, o tecido. E a terceira resposta, ele fala então sobre o vinho. Então, como é que o Senhor Jesus responde acerca do casamento? Verso 19. Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Irmãos, o casamento na época de Jesus era bem diferente dos nossos dias. Nos nossos dias nós separamos um dia especial, onde o noivo e a noiva, eles vão diante do pastor, eles vão diante ali da autoridade espiritual na vida deles, e eles vão ali estabelecer os laços diante da igreja, diante dos convidados. Depois há uma festa, mas a festa se resume àquela noite e depois todo mundo vai embora. Na época do Senhor Jesus não era assim. Na época do Senhor Jesus o casamento começava com um contrato. Era um contrato entre famílias. Os pais escolhiam quem deveria casar com quem. E eles estabeleciam um contrato. Então, a partir daquele contrato, os noivos não tinham nenhum contato físico, mas eles já possuíam um compromisso de casados. Foi nessa época que Maria engravidou. Maria não engravidou quando estava já morando com José, mas Maria engravidou quando já havia o contrato de casamento. Não estavam juntos. Maria estava na casa da mãe e José na casa de seu pai, mas havia um contrato de casamento. Depois então é realizado o casamento. E o casamento na época do Senhor Jesus não durava 1 dia, 2, 3, 5, durava 7 dias. Então o casamento naquela época durava 7 dias. Imagine você se fosse assim hoje, não é? Todo mundo ficaria desesperado. Já pensou você preparar churrasco para 7 dias? Aliás, não é só churrasco, né? Café da manhã, almoço e janta. Durante toda aquela semana. E eles se alegravam muito. Eles comiam muito, eles bebiam, se alegravam. E durante a semana, então, ali na presença do noivo, da noiva, eles viviam aqueles dias alegres. As famílias, os amigos,
agradecendo a Deus, agradecendo pela vida deles, e eles comiam bastante, se alegravam bastante. Agora você imagina, todo mundo alegre, todo mundo radiante, aqui está o noivo, aqui está a noiva, estamos na presença deles, nos alegrando com eles, e aí lá no canto tem um camarada lá. Aí você chega para o cara assim e fala assim: ei, o que houve? Está doente? Deu algum problema no intestino e tal? Ele: não. Eu estou triste. Ah, por que você está triste? É porque eu tenho que estar triste. É obrigação. Hoje é o dia da minha tristeza. Eu aprendi que toda segunda e toda quinta eu tenho que ficar triste. Daí o jejum. Daí a aflição da alma. E o camarada vai dizer assim: você está doido, é? Você está maluco? Rapaz, estamos nos alegrando aqui. Vem comer com a gente, vem comer esse churrascão aqui de carneiro, sei lá, vem comer conosco, vem beber com... Não, hoje é segunda-feira, hoje eu tenho que ficar triste. Não insista, eu tenho que ficar triste. Os ouvintes de Jesus entenderam o que ele quis dizer. Que coisa é essa? Você está numa festa de casamento, mas porque existe uma obrigação religiosa, você tem que ficar triste, você tem que jejuar. O Senhor Jesus claramente demonstra que o casamento é o momento da felicidade. É como uma festa, aliás, é uma festa. Você deve ter todos os motivos para se alegrar e não para afligir a alma. É claro, meus irmãos, o que Jesus está dizendo é: eu estou aqui. O Deus Todo-Poderoso, aquele que se esvaziou da sua glória, o Deus Filho, o Todo-Poderoso, Javé, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem todas as coisas foram criadas, e aquele que sustenta toda a criação, agora está aqui, encarnado. O noivo veio, aquele prometido no Velho Testamento, aquele que os grandes patriarcas e líderes apontavam, aquele cujos atos do Velho Testamento, nas liturgias, nas leis civis, em todas as leis que existiam, apontavam para ele. Acabou, agora eu estou aqui, eu estou presente. Por que eles haveriam de se entristecer? O noivo está aqui, a plenitude do reino chegou, o Cristo amado, o Salvador, aquele prometido desde Gênesis capítulo 3, verso 15, quando houve a promessa da vinda daquele que esmagaria a serpente com o seu calcanhar, está presente. Por que haveriam de jejuar? Ah, mas é porque hoje é dia de jejum. Como assim dia de jejum? E é interessante porque o Senhor Jesus, ele não contradita, ele não fala contra a prática do jejum. Aliás, o crente deve sim jejuar. Mas ele mostra o significado disto. Por isso, no verso 20, ele diz: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. É como se você estivesse nessa festa e viesse um exército maldoso e pegasse o noivo e o colocasse em ganchos, em correntes, e o ferisse mortalmente e o arrastasse por um cavalo durante a cidade e o levasse embora. E agora, há motivos para festejar? Não, isso é muito triste. Agora sim, vamos jejuar, demonstrando a aflição da nossa alma, demonstrando a nossa tristeza. É exatamente isso que Jesus diz: eu serei retirado deles, eu morrerei numa cruz, eu serei sepultados, eles serão espalhados, ficarão atônitos, ficarão amedrontados, não saberão o que fazer. Neste tempo eles hão de jejuar, buscando ao Senhor com o coração triste. Este é o significado do jejum. Por que, irmãos, devemos jejuar? Usando isso como um mecanismo mágico?
ou simplesmente uma demonstração física de como está a nossa alma, como alguém que se ajoelha e ele está demonstrando ali a sua contrição, a sua adoração e também a sua humilhação diante do Senhor. O ato de estar de joelhos em si não é nada, não é mágico, não impressiona Deus. Assim é o jejum, e foi exatamente isso que o Senhor demonstrou. Depois então o Senhor dá o exemplo, tanto do tecido quanto do vinho. Verso 21 diz assim: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a ruptura. Na época do Senhor Jesus, eles usavam roupas longas. Os homens usavam roupas bem longas. E eram de um tecido, porque as pessoas não tinham muito dinheiro para comprar como hoje, né? Você vai no shopping e encontra uma imensidão de tecidos e roupas para comprar. Naquela época era um pouco mais difícil, e dependendo do tecido, se tornava muito caro. Então eles tentavam conservar aquela roupa o máximo que podiam. Mas eles sabiam que se uma roupa está muito velha, está muito desgastada pelo tempo, eles não poderiam pegar um remendo novo, mesmo que fosse da mesma cor do tecido, e colocar ali, porque com o tempo e pouco tempo, aquele tecido novo que está rígido, poderia rasgar no lugar da costura, como por exemplo o ato de lavar. Vai lavar a roupa, aquele tecido novo ele encolhe, e ele rasga, e ele vai dizer, a ruptura é maior. Às vezes era um buraquinho pequenininho, você coloca um maior e o buraco será maior. A mesma coisa o Senhor fala com relação ao vinho. No verso 22 ele diz: ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Odre era o engarrafamento daquela época. Naquela época não existiam garrafas como nós temos hoje, de plástico, de louça, isso era muito incomum. Então a parte mais comum que existia eram garrafas feitas de couro. Eles pegavam o couro então do boi, da cabra, da ovelha, e eles então costuravam como um cantil. E eles costuravam com uma tampa, então eles colocavam ali o vinho e tampavam. As pessoas que eram experts em vinhos, eles sabiam disso. Eles não podiam colocar um vinho novo, recém-prensado, num odre velho, porque fechando, aquele vinho iria fermentar, e ele iria então expandir-se dentro, e aquele odre não suportaria e arrebentaria, então você perdia o odre, que era uma coisa muito cara, e o próprio vinho. Eles sabiam que o vinho velho poderia ser colocado em odre velho, mas o vinho novo deveria ser colocado em vinho novo. E é interessante, irmãos, porque o que Jesus está falando aqui é sobre um paralelo entre o velho e o novo. Aquilo que está prestes a ser anulado e aquilo que vem como renovação do Senhor. É claro que nesse sentido nós podemos entender que Cristo está falando também do fato de que Ele é o verdadeiro, Ele é aquele prometido. Então, tudo aquilo que existe no Velho Testamento é sombra do Senhor. No momento em que o Senhor vem, toda esta sombra ela é anulada. Nós não temos mais que observar aquelas leis cerimoniais ou leis civis. Aquilo já passou, por quê? Porque em Cristo elas se completam. Eram sombra do verdadeiro. Quando Cristo vem, estas coisas não precisam mais existir. Daí Cristo dizer que o seu sangue e a sua carne estão representados no pão e no vinho, porque é a nova aliança no sangue de Cristo. Ele diz, não é mais necessário matar o cordeiro para comê-lo, não, agora vocês vão comer o cordeiro de Deus, vocês vão comer a minha carne, beber o meu sangue, representados no pão
e no vinho, é a nova aliança. Não há mais necessidade de se matar cordeirinhos, animais, não há mais necessidade de todo aquele aparato litúrgico do Velho Testamento, quando o culto era tão rico em representações, quando você tinha o sacerdote com aquelas roupas coloridas, aqueles altares, aquelas atitudes cerimoniais tão detalhadas. Não precisa mais disso. Cristo já veio, e Ele obviamente vem romper com aquilo que é antigo. É por isso que quando você vem aqui, todos os domingos cultuar ao Senhor, você não vê sacerdotes aqui, você não vê o pregador com uma roupa diferente da sua, você não vê aqui elementos que são representativos, você não percebe aqui, você não vê ungüentos, você não vê óleo de unção, você não vê aqueles aparatos que soltam aquela fumaça para encher, você não vê mais isso. Você vem aqui, senta, o que você faz? Você canta e ouve, porque é Cristo, não há mais nada a ser feito. Então, quando nós queremos misturar o novo, que é o Cristo ressurreto, com aquilo que é antigo, que já deixou de existir, vai arrebentar tudo. Você perde tudo. A primeira lição que nós tomamos aqui do Senhor Jesus, quando Ele fala do tecido e do odre, do vinho e do remendo novo, o que Ele está dizendo em primeiro lugar é que todos aqueles aparatos do Velho Testamento, eles deixaram de existir. Por isso é tão estranho, não é? Quando você vai para uma igreja e você vê lá o pregador com aquelas roupas todas coloridas. Caramba, ele está vestindo uma roupa que eu não uso. Aliás, ele não usa nem aquela roupa para sair na rua. E você vê aqueles chapéus estranhos, aquela roupagem estranha. Isso é tentar costurar remendo novo em tecido velho. É como tentar colocar vinho novo em odre velho. Isso não dá certo. Isso vai destruir tudo. Eu sempre brinco com os meus colegas, né? Porque eu tenho alguns colegas que gostam de usar uma roupinha assim meio diferenciada, né? Dos irmãos no culto. Eu sempre brinco com eles dizendo o seguinte: rapaz, olha, para mim o pastor batuta é aquele que o visitante olha para a igreja, olha. Eu falei: o pastor de vocês está aqui dentro? Tá. E ele olha e não acha. Porque ele é igual a qualquer um. Tá certo, ó, o meu pastor é aquele bonitão ali, ó, aquele grandão vermelho ali, ó, lá, tá vendo aquele lá? Gordão? É aquele é. Puxa, mas ele está vestido igual a todo mundo? É, mas tem que ser mesmo, porque ele não é sacerdote. Ele não é melhor do que ninguém. Ele é um pecador salvo pela graça de Cristo. Ele foi separado por Cristo por pura misericórdia do Senhor, porque como é que o Senhor separa um pecador miserável para ser pregoeiro, para ser pregador das Escrituras? É pura graça. Nosso pastor está ali, igualzinho a gente. Meus irmãos, precisamos entender a profundidade do que Cristo está dizendo aqui. A simplicidade do culto. Você não vem para o culto para ver aparatos, coisas majestosas, grandes apresentações. Você vem cultuar a Cristo. E não há nada que ofusque a presença que sabemos estar aqui pela fé, Cristo sendo cultuado e Cristo falando pela sua palavra. Portanto, o Senhor Jesus, Ele também traz aqui aquilo que o autor de Hebreus, ele vai dissecar, ele vai detalhar de forma tão brilhante, mostrando que tudo era sombra do verdadeiro, Cristo é o verdadeiro. Mas, meus irmãos, existe também um segundo significado aqui. Cristo não está apenas falando do Velho Testamento, que era a revelação de Cristo, que é de Deus e que foi abolido em Cristo, porque agora temos Cristo, mas o Senhor Jesus também está falando do legalismo daqueles homens. Jesus está mostrando com bastante clareza
que aqueles fariseus, eles haviam trazido coisas estranhas, coisas que não estão no Velho Testamento, coisas que não fora dito pelos profetas, por Moisés, ou por quem quer que seja, nas Escrituras. Eles trouxeram coisas estranhas, práticas estranhas, e que não levam a nada. Meus irmãos, é isso, quando nós queremos acrescentar elementos à igreja, não nos levam a nada. Se o conselho desta igreja determinasse que vocês seriam obrigados a jejuar 3 vezes por semana, é uma determinação do conselho, eu pergunto, em que isso iria contribuir para a sua vida espiritual? Eu respondo, em nada. Em nada. Porque simplesmente perderam o significado. É por isso que o Senhor Jesus, ele combate o legalismo daqueles homens, uma espiritualidade falsa. Ele vai mostrar que a vida com Cristo é uma vida simples, é uma vida que segue o ambiente em que você está. Eu estou alegre, eu vou comer, vou beber, vou festejar. Eu estou triste, eu vou orar de forma mais intensa, eu vou jejuar, eu vou afligir a minha alma. É por isso que o princípio que nós encontramos aqui é simples. O jejum deve ser adequado em ocasiões propícias, pois não se trata de um fim em si mesmo. Quem acha que o jejum é um fim em si mesmo são as religiões orientais, são as religiões estranhas ao Evangelho. O jejum é como estar de joelhos. O jejum é como estar prostrado, é simplesmente reconhecer a nossa condição diante do Senhor. É como orar de mãos juntas. Você sabe por que historicamente algumas pessoas oram assim? Porque na Idade Média, essa era a forma com que os servos se comunicavam com os seus senhores. Estava lá ele em pé, e alguém diz, eis que entra o teu Senhor. Então ele botava as 2 mãos assim e baixava a sua cabeça. E isso é uma forma. Não existe mágica nenhuma nisso. Ou como estar de joelhos, ou seja como for. A oração, ela não se torna melhor porque estou de joelhos ou porque estou de pé. A oração, ela é vista pelo Senhor Deus partindo do meu coração. Eu posso estar dirigindo no meu carro e ali estar numa profunda presença com o Senhor em oração. Como eu posso na igreja me levantar e orar com palavras tão rebuscadas e o meu coração longe de Deus. É isso que Jesus nos ensina. Nós devemos entender o lugar do jejum. O jejum não é uma prática que morre em si mesma, mas ela apresenta o meu coração diante do Senhor. Marcos também nos ensina que Cristo é a manifestação do verdadeiro, que veio abolir a sombra do Velho Testamento. Mas também Marcos nos mostra que Cristo veio destruir o malefício das tradições farisaicas, que nada tinham a ver com o Velho Testamento. Por isso o Senhor Jesus veio destruir a obra dos fariseus. Jesus veio cumprir o Velho Testamento, que nele deixam de existir. Mas as tradições farisaicas, Cristo veio destruir, porque eram carnais, humanas, e elas não levavam as pessoas a Deus. Quais são as aplicações que poderíamos trazer aqui desse texto, desse momento tão belo do Senhor Jesus mostrando àqueles o significado do Evangelho? Meus irmãos, eu creio que em primeiro lugar precisamos entender que o jejum, ele sim pode e deve ser utilizado pela igreja em momentos propícios, feitos corretamente. O Senhor Jesus, em Mateus 6, de 16 a 18, ele nos ensina isso. Ele fala, quando você jejuar, não desfigura o teu rosto, não. Não fica anunciando para todo mundo que você está em jejum, não. Não lava o teu rosto. Fica normal. Quem está vendo a aflição da tua alma é o Senhor Deus. Por isso, esse texto, irmãos, Cristo não está proibindo o jejum. Não há nenhuma proibição. Portanto, o jejum deve sim ser uma prática de nós crentes.
A nossa própria confissão de fé de Westminster, no capítulo 21, no ponto 5, quando fala, por exemplo, do culto religioso e do dia do Senhor, o texto diz assim: a leitura das Escrituras com o temor divino, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela, em obediência a Deus, com inteligência, fé e reverência, o cantar salmos com graças no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são partes do ordinário culto de Deus, ou seja, do culto que comumente fazemos toda semana. Aí ele diz assim: além dos juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais, tudo que, em seus vários tempos e ocasiões próprias, deve ser usado de um modo santo e religioso. Os nossos símbolos de fé dizem que os crentes, a igreja inclusive, pode conclamar os seus membros a um jejum solene. Então o crente sim, ele deve jejuar. A questão aqui não é se deve ou não, a questão aqui é quando jejuar. Por isso o jejum deve fazer parte da nossa vida. Cristo, meu Senhor, praticou o jejum. Tantos servos de Deus no Velho Testamento, a exemplo, são os nossos pais, jejuaram ao longo da história da igreja. Quantos servos do Senhor não jejuaram diante de Deus? E quem sou eu para não fazê-lo? Pelo contrário, o jejum deve fazer parte da nossa vida, como demonstração da nossa tristeza, da nossa falência e do asco pelo pecado diante do Senhor, ou reconhecendo que estamos sendo esmagados por condições da vida. Mas, meus irmãos, esse texto também nos ensina que Cristo, ele não pode ser confundido com cerimonialismos. Eu já vi gente dizendo assim: eita, esse mês eu não participei da ceia, eu acho que esse mês para mim vai ser bem tenebroso. Eu disse: ué, por quê? É porque eu não comi o pão, nem bebi o vinho. Aí eu já percebi que quando eu não participo da ceia... E por que você não participou da ceia? Porque se você não participou da ceia, porque ficou em casa, porque estava com caspa, estava com coceira no sovaco, estava com algum problema assim, aí você arrumou uma desculpa para não ir ao culto, aí a coisa está ruim. Agora, se você não foi por culto por uma questão maior que você, o carro quebrou, ou você ficou doente, meu irmão, a ceia é para nos lembrar de Cristo. Ela em si não tem mágica nenhuma. Não é a ceia, mas é aquilo que ela representa. Não é o batismo, mas é aquilo que ele representa. Representa a Cristo e a sua obra. É Cristo, não é o cerimonialismo. Por isso, Cristo não pode ser confundido com tradições humanas. O conselho dessa igreja decide que a partir do ano que vem não haverá mais escola dominical. Calma, irmãos, é só uma ilustração, não vai acontecer nada disso. Mas decide fazer isso. Oh, como assim? Escola dominical existe desde o século XVIII. E o conselho vai tirar? Claro que o conselho precisaria de um bom argumento. Como eu disse, é só apenas uma ilustração. Mas nada pode substituir Cristo. Nada. Escola dominical é uma bênção que vamos preservar na primeira igreja com muita intensidade. É uma bênção que nos leva a aprender mais de Cristo. Ele não é uma tradição em si. Em si é um costume que nós temos aos domingos, que em lugar nenhum das Escrituras fala. Por isso Cristo não pode ser confundido com tradições humanas. Agora, se a igreja, se o conselho dissesse, o culto de domingo vai ser na segunda. Opa, aí não. Porque aí você está mexendo no culto, você está mexendo no dia do Senhor, e você está mexendo na convocação de Deus. Aí a história é outra. Nós não podemos cometer esse erro de confundir o Senhor com cerimonialismo nem tradições humanas. Meus irmãos, esse texto também nos ensina que Cristo é a nossa alegria, pela presença do seu Espírito já aqui conosco.
Por que determinar 3 jejuns por semana? Me explique, para quê? Por que você quer se entristecer, a não ser que você tenha um bom motivo para isto? Porque o jejum faz parte da vida do crente, mas reflete a tristeza dele, reflete o quebrantamento na vida dele. Como eu já disse para os irmãos, nós precisamos jejuar sim, mas pelas motivações corretas. Se Cristo está comigo, por que eu vou jejuar uma vez por semana? Para conseguir uma casa, conseguir um carro, conseguir um melhor cargo? Meus irmãos, eu estou usando o jejum como moeda de troca? Eu não posso fazer isso. Porque Cristo é a nossa alegria, o noivo está presente pelo seu Espírito Santo, e nós sabemos que Cristo será a nossa alegria eterna por sua presença completa. Isto ainda não aconteceu, mas há de acontecer. Já está entre nós com o seu Espírito, e Ele há de estar conosco na sua presença completa na eternidade. Isso deve trazer em nós alegria. Meus irmãos, é Cristo, não é o jejum. É Cristo, não são as práticas. É Cristo, não são as tradições. É Cristo, não são os cerimonialismos. É a alegria em Cristo na nossa vida. É por isso que neste último domingo de 2017, nós vamos começar um novo ano. E geralmente isso em nós tem um certo significado de renovação. Meus irmãos, o que eu desejo para mim e para você no ano de 2017, à luz do que nós ouvimos, é que você se pareça com Cristo mais do que qualquer época da sua vida. É o que eu desejo sinceramente para a minha vida, para a sua vida, para a vida da nossa igreja, para todos os crentes, que nós em 2018 nos pareçamos mais com Cristo do que qualquer época já vivida em nossa vida. E que Ele seja a nossa alegria, e que Ele seja com a sua presença, a pujança de uma festa de casamento, e nos momentos de tristeza, de quebrantamento, que também aprendamos a jejuar e a buscar ao Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe, que sejamos abençoados pelo seu poder, e que 2018 seja um ano em que Cristo seja glorificado na minha vida e na sua vida. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, hoje é dia de alegria. Estamos na Tua presença. Ouvimos a Tua voz e estamos aqui, atentos ao Teu chamado, nos regozijando com a Tua voz, com os nossos irmãos neste dia. É dia de festa, de alegria, pois o noivo está conosco. Mas como diz a Tua palavra, haverá dias também, ó Deus, que é necessário voltarmos, onde a tristeza se apodera do nosso coração, olhando para nós mesmos, ó Deus, não há esperança. Neste dia, ó Deus, que venhamos buscar o jejum, nos lembrando da maravilhosa graça, nos lembrando da Tua eterna presença conosco, até mesmo nos dias maus. Quando a nossa casa for abatida, nossos familiares, nossos filhos, nossa saúde, é dia de tristeza. Que possamos, ó Deus, entender a Tua palavra
e perceber o quão frágil nós somos. Nos ensine, ó Deus, nos ensine, à luz da Tua palavra, a nos alegrarmos e entender a tristeza, e na tristeza olharmos para o alto e buscar em Ti a nossa esperança e a nossa força. Porque assim está escrito: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nunca seremos desamparados, tristes e abatidos, sim, ó Pai, porque ainda estamos neste mundo, e este mundo jaz no maligno. Por isso, é necessário nos lembrarmos em tristeza, ao mesmo tempo, nos alegrarmos contigo. Ansiamos aquele dia, que estaremos eternamente contigo numa grande festa. Ansiamos por esse dia, ó Deus. Maranata, venha logo. Venha buscar o teu povo. Enquanto esse dia não chega, ó Deus, que o teu Espírito, a tua palavra, nos fortaleça, nos anime nos dias maus. Nós te pedimos isso, ó Cristo, no teu nome. Amém. Fiquemos de pé para receber a bênção do Senhor. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, graça tão maravilhosa, que está presente entre nós, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Divino Espírito repousem sobre este pequeno povo aqui e sobre todo o teu povo espalhado nesta terra que aguarda a tua vinda, agora e sempre. Amém. Meus queridos, nosso culto está encerrado, mas